pessoal do quarto ano, tudo bem? Que bom. Gente, olha, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é professora Cristina, né? Trabalho aqui no Presidente Médici com as disciplinas de História, Ciências e Geografia, nas turmas terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Sou conhecida, né, pelos pais e pelos alunos como Tia Cris, tá bom? Então vamos iniciar hoje com o capítulo, né, História da Cidade, origens das organizações urbanas. Esse capítulo foi visto pelos meninos do terceiro ano, né, os veteranos, e vão ver agora os novatos, né, conosco. Nós vamos rever esse conteúdo, que é uma revisão, certo? E os alunos que são novatos, sejam bem-vindos, e os veteranos também sejam bem-vindos, certo? Então vamos dar início às nossas aulas de história, bom? Então vamos lá, essa é a nossa primeira aula de história, certo? Olha só, formação das primeiras comunidades. Há milhares de anos, nós seres humanos começamos a nos unir em grupos, pensando em nossa sobrevivência. Fizemos isso também porque em grupos era mais fácil conseguir alimentos e nos proteger contra os animais selvagens. Olha só. Vamos falar agora, né, das primeiras cidades, né? Lembrando que vocês estão vendo aí no desenho, essas ferramentas, elas foram feitas artesanalmente, né, artesanal, pelas pessoas no início, né, da nossa população, tá? Pelos homens das cavernas, que nós vamos falar agora. Então, para se protegerem do frio e da chuva, os seres humanos procuraram, né, abrigos. Primeiro eles se abrigavam em cavernas, isso foi há milhares de anos. Com o passar dos anos, essas pessoas foram conhecendo os materiais e as técnicas para a criação de ferramentas, né, e armas para caçar, pescar e se proteger dos animais. As primeiras ferramentas eram simples, construídas sem o auxílio de máquinas e sem muita complexidade. Da maioria delas eram feitas apenas com paus e pedras. Eram usados, por exemplo, lanças, né, ossos, martelos, né, de pedra. Então, esses eram algumas das ferramentas que foram feitas, né, por eles para isso, para se proteger, para caçar, né? Olha só. Aqui nós vamos falar, né, sobre a família, né? A família que foi feito aí, né, com os homens das cavernas, né? Então, quanto mais conhecemos, maior o desenvolvimento. Conforme as atividades de caça, pesca e coleta de frutas e vegetais se desenvolveram, aumentou a quantidade de alimentos, consequentemente os grupos humanos cresceram. Ao longo dos anos, eles adquiriram mais conhecimento. Com mais conhecimento, eles deixaram as cavernas, né, e aprenderam a construir suas moradias com peles e ossos de animais e madeiras. Elas também desenvolveram técnicas para plantar alimentos, dando início à agricultura. Além disso, domesticaram alguns animais, como o boi. Isso significa que eles começaram a crescer, né? E começaram a observar também os animais selvagens, né? No fim, começaram a criar esses animais, tá? E as suas moradias para que servissem de alimento, né? Os animais, né, eles começaram a domesticar para servir de alimentos, né, também para eles, né? Então, a alimentação de todos, né, eles ajudavam, né, todos se ajudavam, todos, né, a parte da pecuária, a parte da agricultura, certo?
as primeiras cidades e os rios. Então, os grupos humanos iam se formando e progredindo. Alguns desses grupos se uniram e formaram comunidades. As comunidades cresceram e formaram as cidades. Então, viram como foi uma graduação, né? Uma transformação, né? Graduativa, né? Então, foi passando para poder se formar. Não foi de uma hora para outra, foi, né, um tempinho para se formar, certo? Então, as primeiras cidades surgiram perto de rios, como cidades, né, no caso, Hansakeith. Essa cidade é uma das mais antigas do mundo, tem aproximadamente 10 mil anos. Né? Ela está localizada na Turquia, está perto de um rio, facilitou o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e de tantas outras atividades, como o abastecimento de água, né, para casas, né, o transporte fluvial e o comércio. Olha só, cidades, nós temos aí, falamos agora sobre cidades de antigamente, tá? Então, como eram as cidades de antigamente? O processo de desenvolvimento das cidades não aconteceu igual em todos os lugares do mundo, nem ao mesmo tempo, né? Então, contudo, assim como a cidade, né, que foi crescendo, né, acabamos de falar de cidade, surgiu perto de rios ou litorais, né? Então, a proximidade com a água facilitou em muito a vida das pessoas. Era mais fácil buscar a água, né? Conseguir alimento, né? A pesca. Então, os rios também serviram para viajar, né? Usando barcos e para transportes, né, de bens, né? Mais fácil também o transporte com rios, né? Através, né, deles com as coisas, né? No rio, pois não, ela precisava o quê? Passar na mata, nem fazer, nem criar estradas, não é isso? Então, na história do Brasil, milhares de anos após o desenvolvimento dessa cidade, na Turquia também houve a organização de cidades, assim como os primeiros centros populacionais urbanos. As primeiras cidades brasileiras tiveram organização, né, similar para que isso acontecesse, certo? E aqui nós finalizamos a nossa revisão, a nossa aula, né, nossa primeira aula de história, porque aqui foi só uma revisão sobre o início, né, de como aconteceu as cidades, né? Então, vieram os homens das cavernas, depois foram formados grupos, sociedades, depois comunidades, né? E assim foi crescendo, formando as cidades. Então, gente, é graduativo, isso aqui não foi da noite para o dia, né? Então, é muito bom a gente estudar, né, também as ferramentas, como era que eles faziam as ferramentas, como era que eles sobreviviam naquela época, né? Na época da chuva, do frio, eles corriam, né, para onde? Para as cavernas. Eles tinham também o que? A matéria-prima. Qual era a matéria-prima? No caso, eles corriam para onde? Para a mata, porque pegava pedra, madeira, né, cipó, para poder fazer as ferramentas, não é isso? Então, na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre, né, o início, né, das organizações das cidades, da população, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, né? Eu deixei uma mensagem. Finalmente chegou aquele momento tão especial de poder dizer: seja bem-vinda, bom ou bem-vinda, certo? Tchau.